7h30 às 9h30. Mas pode estender se quiser, ou pode terminar antes também se quiser. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Não vou estender além das 9h30, prometo. Então essa é a primeira palavra de descanso aí para todos. E também agradeço as palavras amáveis do reverendo Onésio no início, mas por favor considerem isso aqui lançamento de campanha, porque não há nenhuma campanha não, por apenas fruto da gentileza e da amabilidade que caracteriza o reverendo Onésio. Nosso tema é crescimento esperado na igreja, fidelidade ou resultados. E nós estamos também colocando esse tema com um subtítulo: o paradoxo aparente do líder cristão. E que paradoxo aparente é esse? É aquela grande questão: nós queremos fidelidade ou almejamos resultados? Nós queremos fidelidade ou almejamos resultados? Mas eu qualifico como paradoxo aparente, já antecipo a conclusão, é que nós não temos que colocar essas duas questões em contraposição uma à outra. Nós podemos e devemos sim almejar fidelidade e ter a fidelidade no ministério, na proclamação do Evangelho, nas doutrinas que nós vamos ensinar, mas ao mesmo tempo nós podemos também desejar, almejar que Deus abençoe o fruto do nosso trabalho, da nossa mensagem, do nosso ministério e que nos dê também resultados. E eu creio que a nossa fé reformada encontra o seu ápice exatamente quando estamos avidamente proclamando a palavra de Deus em toda a sua fidelidade e Deus está nos abençoando com resultados. Como é que nós vamos abordar esse tema? Será que nós vamos examinar as propostas modernas de crescimento? Existem inúmeras propostas modernas de crescimento. Inúmeros livros têm sido escritos sobre crescimento de igreja, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como crescer. Por exemplo, alguns até colocam quase como fórmulas matemáticas. Você une esse ingrediente àquele e você vai ter um crescimento à sua igreja. Outros livros trazem uma abordagem colocando o ministério como sendo simplesmente a utilização de técnicas de marketing. Há uma expressão também, aquela igreja amigável ao usuário. Isso é uma expressão que vem da tecnologia da informação, onde os computadores antigamente eram coisas hostis e eles foram se modernizando de tal forma que qualquer um pode hoje em dia manusear um computador, porque ele tornou-se user-friendly, né? Amigável ao usuário. Então, no campo teológico, muitos livros têm sido escritos procurando uma igreja amigável ao usuário, normalmente às custas da fidelidade. Outros livros, e até o próprio originador, o Peter Wagner, mas outros livros trazem a ideia do que ficou conhecido como movimento de crescimento de igrejas. Um movimento que visava exatamente o crescimento de igrejas e trazia tudo isso que está aí em cima no bojo da mensagem que colocava para aqueles que procuravam aplicar essas receitas que eram trazidas. Mas nós não vamos examinar nenhuma dessas propostas ou colocações aqui feitas. E há uma razão porque nós não vamos. Esse é o nosso propósito aqui, porque isso já foi feito. Pelo menos tem um livro, né, Fazendo a Igreja Crescer, do qual eu fui autor de uma parte dele. Tem o reverendo Smith, que fez a outra parte, e ele aborda exatamente essa questão da tecnologia e das técnicas de marketing propostas pelo movimento de crescimento de igrejas. Então, nosso propósito hoje à noite não é entrar nesse detalhe e fazer a contraposição bíblica daquelas propostas. Também eu acho que, falando do ambiente de fé reformada, no seminário nosso presbiteriano, é bem evidente que a base dessas ideias
é de que a salvação é questão de uma mera persuasão humana, ou de uma persuasão mercadológica. Mas nós sabemos muito bem que não é assim, que a salvação é a ação milagrosa do Deus soberano transformando vidas, né? Se Deus não tocar o coração, como fez com Lídia, se Deus não transformar a vida, não abrir os olhos para que a mensagem encontre solo fértil, ai de nós. Então nós vemos que a maioria dessas técnicas que são colocadas, elas tratam a questão da salvação como se fosse uma venda de algum produto que você precisa meramente persuadir alguém a tomar uma decisão, e esquece dessa vertente vertical que é essencial. Evangelizar é colocar carne e espírito em ossos secos. Isso é impossível. E só é possível porque é um milagre, e é um milagre operado por Deus pelo Espírito Santo. Nós somos instrumentos do processo de evangelização, do processo de crescimento da igreja, mas todos nós temos que ter a conscientização de que isso é uma ação milagrosa, soberana de Deus, que Ele nos usa gloriosamente como instrumentos dele. Talvez, então, nós vamos examinar o crescimento, não aquele crescimento que é ligado a fórmulas, à mercadologia, mas vamos examinar o crescimento alavancado por sinais e maravilhas. Vivemos num contexto hoje em dia que é nessa vertente onde se produz um grande crescimento. Crescimento através de milagres ou de promessa de prosperidade. Um crescimento que ele é calcado em cima da sede, que não é recente. Essa sede está no berço da humanidade, a sede pelo inusitado, pelo sobrenatural, desde a época de Jesus, que as pessoas queriam já ver maravilhas, e repetidas ocasiões o Senhor nos direcionava de volta à palavra de Deus. Um crescimento que aproveita as realidades dessa vida, as realidades das carências existentes nessa vida, e sabemos que elas existem, são reais, e muitas vezes nós temos essas carências sendo colocadas como ponto de alavancagem de crescimento. Apelar ao desejo do alívio econômico-financeiro que as pessoas têm, principalmente aquelas pessoas que têm maiores dificuldades na estratificação social nossa, têm carências que são reais, e elas são utilizadas para um apelo de crescimento eclesiástico. Mas também não vai ser não vai ser essa a nossa abordagem. Nós não vamos examinar o crescimento de igrejas contemporâneo que é gerado por esses supostos sinais e maravilhas. E a razão para isso, que não é o nosso propósito, é porque isso também já foi feito. Eu sugiro que vocês dêem uma lida em Evangélicos em Crise, um livro escrito por Paulo Romero. Uma coisa muito interessante é que ele é ligado ao movimento pentecostal, mas ele fez uma radiografia que é magistral, exatamente desse tipo de evangelização e de crescimento que é gerado pelo apelo aos sinais, maravilhas, teologia da prosperidade e tudo mais. E também, mais uma vez, falando num seminário presbiteriano, num ambiente de fé reformada, eu creio que é bem evidente para cada um de nós, e se não é, deveria ser, que a base dessas práticas é a concentração dos desejos do homem, em vez de na glória de Deus. Então, a própria motivação do crescimento, ela termina sendo ilegítima do ponto de vista bíblico. E é interessante que há uma discrepância aqui. O crescimento do mundo evangélico atual, quando nós comparamos com o crescimento e as práticas observadas na igreja neotestamentária, nós não vemos nenhum relacionamento. São todas fórmulas bem recentes, fórmulas atuais. Inclusive esse próprio movimento de sinais e maravilhas, ele tem menos de 120 anos de idade de atuação na história da igreja. Ele não esteve presente na história da igreja, ele não esteve presente, por certo, no desenvolvimento da igreja neotestamentária, e muito menos na do Antigo
Testamento. Então esse não é o nosso propósito. O que é que nós vamos fazer então aqui nos minutos que nós vamos estar juntos? Qual é o nosso propósito aqui nessa nossa palestra? É ir à palavra de Deus, que deveria ser sempre a fonte, né, para as nossas convicções, para as nossas persuasões, e não somente para a nossa doutrina teórica, mas para a nossa prática também, para a praxis nossa, como é que nós vamos aplicar as coisas que estão na palavra de Deus. Nós vamos ir à palavra de Deus e nós vamos ver que crescimento é, na realidade, a norma para a igreja. E aí vem uma questão. Eu acho que esse estudo, essa abordagem é necessária exatamente porque nós estamos num ambiente e em uma denominação que professa a fé reformada. Porque às vezes a percepção aguçada que nós temos como reformados, uma percepção que nos leva a rejeitar as duas formas que eu apresentei anteriormente. Uma receita de bolo ou situação mercadológica, a outra sinais e maravilha. Nós rejeitamos de pronto essas duas situações. Mas às vezes essa mesma percepção é pródiga em demonstrar desprezo pelo crescimento da igreja. Então é nessa armadilha que nós reformados não podemos cair. Ao rejeitar essas fórmulas contemporâneas do crescimento, nós não podemos cair na armadilha de achar que o não crescimento é algo bom, é algo desejável, que o não crescimento, a estagnação, é algo que agrada a Deus. Então, nós temos que nos livrar dessa armadilha e o lugar para ir para ver isso é na palavra de Deus. Nós não podemos acomodar com a inércia na igreja. Nós sabemos que muitas racionalizações e chavões são utilizados para justificar a falta de crescimento. Por exemplo, você já deve ter ouvido, talvez até já proferiram esse chavão aqui: crescimento sem qualidade não adianta. Então nós colocamos uma coisa, né? Se há crescimento, não há qualidade. Bom, mas não é bem assim. Por que não ter crescimento com qualidade, né? E por que não estar pedindo, suplicando a Deus e agindo, né, para que tenhamos crescimento com qualidade? Um outro chavão também que nós vimos com muita frequência: eu não busco resultados, mas eu busco fidelidade, né? Isso entra dentro daquele dilema que nós dissemos no início, que é, na realidade, um falso dilema. Vamos ter fidelidade, temos que ter fidelidade, se vamos ser servos fiéis a Deus e ao nosso mandato, mas ao mesmo tempo vamos orar e agir e pedir a Deus que Ele abençoe o fruto do nosso trabalho, dando crescimento ao seu reino através do nosso ministério. Um outro que esse eu já ouvi também muitas vezes: você não conhece o povo aqui, ele é muito difícil, né? Já ouvi isso também do campo missionário, alguém dizer: não, o povo aqui é muito difícil. É verdade, o povo pode ser muito difícil, o povo sempre é muito difícil, o povo era dificílimo na época de Jesus, sempre foi ao longo da história da igreja, mas Deus vem impelindo a sua igreja e a tocha do Evangelho vem sendo carregada de geração em geração através de pessoas difíceis que foram moldadas, tocadas, tiveram o coração aberto soberanamente pelo Espírito Santo de Deus. Daí vem, né, essa grande vantagem que nós temos de ter a fé reformada, a fé da reforma, para confiar que Deus realiza o seu trabalho e que nós somos instrumentos em suas mãos. Há um perigo de nós nos escudarmos em nossa doutrina reformada, e nós precisamos ter uma posição de equilíbrio, porque não há nada santo na estagnação da igreja, como também não há nada santo em fórmulas explosivas para o seu crescimento. Você não vai medir nunca a fidelidade olhando somente o crescimento, mas também você não vai poder aferir se há fidelidade real ou onde há estagnação. Temos que ir além disso aí. Então a nossa abordagem aqui é examinar a parábola do semeador. E a parábola do semeador nós vamos encontrar, né, nos três sinóticos: Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Nesses três trechos aqui da palavra de Deus, nós temos a parábola
do semeador. Nós queremos também examinar Lucas 12:32, mais à frente, e observar Atos 2:47, 6:1, 6:7 e 9:31. A propósito, se vocês tiverem interesse nessas transparências, eu transfiro depois para o computador aqui do seminário, e aí vocês podem copiar à vontade. Não tem reserva nem direitos autorais aí. Usem como Deus aprover. Então vamos à parábola do semeador, e o que nós vamos fazer é colocar lado a lado esses registros. Porque apesar dos evangelhos sinóticos olharem conjuntamente certos incidentes, ou parábolas, ou sermões, discursos de Jesus e o mesmo período da sua vida, mas sempre é enriquecedor quando nós fazemos a comparação, porque os evangelistas têm ênfases diferentes, e essas ênfases foram ali colocadas pelo Espírito Santo de Deus para elucidar mais aquilo que realmente aconteceu. Então, logo no início, no versículo 1, aqui começando em Mateus, e Marcos, Lucas começa um pouquinho mais à frente, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Marcos diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Percebem aqui que o ensinar foi colocado aqui por Marcos, e Mateus registra, né, o local, registra a sequência, e Marcos é o evangelho da ação. Ele é sempre um pouco mais resumido, mais direto, mas ele nos dá essa luz adicional aqui do ensino que estava presente aqui, ao que iríamos verificar. No capítulo 13 de Mateus, versículo 2, nós lemos que grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então nós vemos aqui o que está acontecendo. As multidões estão se juntando, Jesus Cristo está na praia, e para que ele pudesse ser provavelmente ouvido por todos também, aqui há uma recuada estratégica para o barco, e também para que ele tivesse condição de ser vistos. Provavelmente aqui nós temos uma inclinação em direção ali ao lago. Ele vai e fica num barco e se dirige à multidão daquele barco. Lucas diz que afluiu uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades. Então nós já vemos que aqui não é um ajuntamento local, mas nesse período de popularidade de Jesus Cristo, já várias cidades já estavam cientes de que estava ali falando com autoridade, falando, dando ensinamentos de uma forma diferente, e trazendo de volta aquela palavra profética que havia se silenciado durante 400 anos, ressurgido com João Batista apenas. E aqui estava o profeta por excelência, que era o próprio Jesus Cristo, ensinando, e as multidões corriam ávidas para ouvir o que é que ele estava dizendo. Gente de todas as cidades. Marcos é que nos dá a visão de que ele afastou-se da praia, né? Reuniu-se numerosa multidão a ele, entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Esse é o cenário daquilo que Jesus Cristo vai nos ensinar. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Lucas praticamente traz aqui a mesma colocação, e Marcos nos diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então era um ensino sistemático, planejado por Jesus Cristo, aquilo que ele estava fazendo com a multidão e com os seus discípulos, obviamente. Os discípulos estavam ali, estavam sendo submetidos à instrução desejada por Cristo. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. Então é uma figura, uma história do semeador que saiu a semear. Versículo 4, lá em Mateus: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram.
E lá em Lucas nós temos também o mesmo registro: ao semear uma parte caiu à beira do caminho, mas temos aqui a visão adicional de que essa parte aqui era mais sujeita, né, foi pisada, mais sujeita a não ter qualquer possibilidade de germinar, foi pisada e as aves do céu a comeram. Marcos, um registro semelhante àquele que nós temos em Mateus. Então, o semeador saiu a semear e uma parte da semente que ele semeou caiu à beira do caminho, foi pisada. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ela não criou raízes e ela partiu logo para cima. Então ela nasceu até com mais rapidez do que se tivesse que germinar um pouco para baixo e criar raízes. Lucas tem um relato bem conciso aqui: outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, né, ele continua mais à frente. Marcos, um registro semelhante ao de Mateus: caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. E Lucas, com um registro mais rápido aqui, mas ele diz: por falta de umidade, por falta de nutrição, né? Não tinha raiz e por falta de umidade ela secou. E Marcos, um registro semelhante aqui ao de Mateus. A outra parte, a terceira parte daquelas sementes, então, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Lucas também registra a mesma coisa. Marcos tem um detalhe adicional aqui: outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, mas ele coloca aqui: e não deu fruto. O ser sufocado aqui significa a ausência de frutos. Finalmente, uma parte, né, da semeadura, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60, 30 por um. Lucas, outra final caiu em boa terra, cresceu, e aí Lucas parte já para o número maior, e produziu a 100 por um. E Marcos, outra enfim caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E aí Cristo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas traz um detalhe aqui adicional. Diz que Jesus Cristo não apenas falou isso, mas clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui está o ápice daquele ensinamento, ele conclamando a que as pessoas absorvessem e ouvissem aquilo lá. E Marcos também tem o mesmo registro aí de Mateus. E aí os discípulos se aproximam, né, de Cristo, aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Lucas traz a seguinte pergunta, que provavelmente é o complemento da pergunta: por que lhes falas por parábolas, e que parábola é essa? Não somente porque o ensino era centrado em parábolas, mas que parábola é essa? E Marcos traz um detalhe adicional, diz que os discípulos se aproximaram quando Jesus ficou só. Então ali já era um momento mais íntimo, e Jesus estava só com os 12, né? E os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus responde ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus fala, o registro de Lucas diz assim: respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, né? Temos a expressão reino dos céus usada em Mateus, em Lucas reino de Deus, mostrando que são expressões sinônimas. E em Marcos diz assim: ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus,
E Marcos acrescenta: mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, aos que não estão dentro do reino de Deus, aos que não estão sintonizados com as coisas de Deus, o Espírito Santo não gera o entendimento de certos ensinamentos que são proferidos de uma forma geral, mas que são entendidos pelos que estão de dentro, mas não são entendidos pelos que são de fora. E essa transição de quem está de fora para quem está dentro é aquele passo milagroso dos olhos abertos espiritualmente pela ação milagrosa do Espírito Santo. E aí Mateus continua aqui desenvolvendo, né? Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus começa registrando palavras de Jesus que são de difícil entendimento naquela situação, mas eram necessárias. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. O que é que está acontecendo aqui nesse momento? É exatamente o cumprimento da profecia que foi dada lá a Isaías. Está se cumprindo aqui, é por isso que Jesus Cristo fala por parábolas, e apesar dele dar um ensinamento que é, à primeira vista, claro, mas havia uma falta de entendimento. Marcos diz: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendem. E aí olha o que Jesus fala: para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui está retratada a soberania de Deus em sua totalidade no que diz respeito à salvação, né? A salvação, ela é a ação soberana de Deus, e nós somos responsáveis pela proclamação das verdades de Deus, mas nós não vamos conseguir reverter aquilo que está nos propósitos insondáveis de Deus. Mas lembremos-nos, isso está nos propósitos insondáveis de Deus. Não somos nós que vamos arbitrar, e nem temos o poder de percepção de quem ou não se converterá. Por isso que nós temos mais aqui fazer a nossa obrigação. E aí Mateus grava aqui o registro, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Vejam que essa descrição extensa de Mateus, ela elucida também muitas coisas. Não há aqui, naqueles que não entenderão e que não estão dentro, ninguém que possa dizer: mas eu quero me converter, eu quero estar dentro. E não pode, porque não é um dos escolhidos. Não há. Porque na medida em que a pessoa chegar a esse ponto, isso já é evidência da eleição dela, da escolha. Aqueles que não entendem, o povo está endurecido, de mau grado ouvem, fecham os olhos. Então são atitudes voluntárias que estão nessas pessoas. Isso é um daqueles grandes mistérios quando a gente estuda a soberania de Deus, que nós nunca vamos conseguir explicar na sua totalidade, mas nós entendemos e aceitamos, porque a palavra de Deus assim nos fala que as pessoas têm aquilo que nós chamamos de livre agência, né? Vamos nos livrar da designação livre-arbítrio, porque ela tem outras conotações teológicas, mas elas livremente fazem aquilo que o plano de Deus determinou. Mas como isso é impossível? Não, para Deus não é impossível. Deus age dessa maneira na história da humanidade, né? Os irmãos de José, nenhum deles era bonzinho, todos queriam ver a caveira de José, todos queriam ver o mal na vida de José, e todos agiram livremente, eles não foram forçados, não teve nenhum que dissesse: eu não quero fazer isso, mas estou sendo impelido por uma força estranha a fazer. Não, eles fizeram porque eram ruins mesmo.
mas todos estavam cumprindo o plano de Deus. Todos estavam cumprindo para que as coisas acontecessem exatamente como aconteceram, para que José fosse realmente o objeto de salvação do seu povo, um tipo de Cristo lá no Antigo Testamento, e nos ensinasse maravilhosas lições com a sua vida. E aí ele diz assim, em Mateus está o registro: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O interesse que os discípulos demonstravam era a evidência ali daquela eleição, daquele chamado. Pois em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, não viram, ouviram o que ouvis, e não ouviram. E aí a gente tem uma coisa maravilhosa aqui nessa passagem. Essa é uma daquelas poucas passagens ou parábolas que Jesus dá a explicação dela. Então a gente não tem que especular o que é que significa isso, o que é que significa a semente à beira do caminho, o que é que significa a semente com pouco solo. Não temos que especular nada. Nós temos mais aqui sentar confortavelmente e verificar o que é que Jesus vai explicar sobre a parábola. Ele falou a parábola e agora ele explica a parábola, nos versículos seguintes. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Lucas vai mais incisivamente, diz assim: este é o sentido da parábola. E Marcos registra aqui uma pergunta que se sucedeu aqui no meio desse contexto todo. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas, Então ele passa a ensinar essa parábola, e obviamente que ao fazer isso, ele está mostrando aos discípulos como entender e interpretar as parábolas, porque esse era um dos métodos do ensino de Jesus. E não existia só essa parábola, mas muitas parábolas. E ele passa a explicar: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então nós vemos aqui que o solo representa aqui as pessoas, a semente representa o Evangelho, a semeadura é feita no sentido último pelo próprio Cristo Jesus, mas através de nós, é o Evangelho de Cristo que nós pregamos. E aqui aqueles que ouvem a palavra, não a compreendem, ou seja, nem arranhou a superfície, vem o maligno e arrebata. Os pássaros comeram, foi pisada, não teve nem nada germinou, ela foi pisoteada e rapidamente foi-se, A semente é a palavra de Deus, está aqui claramente em Lucas, ou palavra do reino, como está em Mateus, que caiu à beira do caminho. São os que a ouviram, vêm a seguir o diabo. Mateus chama de maligno, Lucas diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então aquela colocação de Jesus lá foi trazida por Lucas aqui no complemento dessa explicação. É possível, provavelmente Jesus Cristo repetiu aquilo que tinha sido dito e registrado por Mateus antes. Marcos diz: o semeador semeia a palavra. Então vejam, palavra do reino, palavra de Deus. Marcos diz somente palavra. São esses da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Daqui também a gente traz que o maligno, o diabo e Satanás são a mesma coisa. A referência é àquele que é o inimigo. Vem o segundo tipo de semente, que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Lucas, aqui caiu sobre a pedra, são os que ouviram a palavra, recebem com alegria. Aqueles que crescem assim rapidamente, dão a impressão de vício, de crescimento.
Marcos, semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, continua Mateus. Antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vejam, angústia ou perseguição por causa da palavra. Eles não têm a predisposição, nem a fortaleza espiritual, nem as raízes. Eles estão congregados, mas não têm a conversão real que lhes permite aguentar angústia ou perseguição de sabores por causa da palavra. Lucas diz: esses não têm raiz, crescem apenas por algum tempo, na hora da provação se desviam. E Marcos, eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, né? E Lucas registrou que eles se desviam. O que foi semeado entre os espinhos, em um próximo tipo de semente, é o que de solo, né? É o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Lucas, aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, não dá frutos, infrutífero. Os outros, os semeados dos espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, trabalhando conjuntamente, diz Marcos aqui, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Mas aí tem o último tipo de solo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui caiu na boa terra, diz Lucas, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Lembra que Jesus disse já lá antes que aqueles que não entendiam eram os que não ouviam, né, de bom e reto coração. Mas isso aqui, tendo ouvido de bom e reto coração, é um coração que foi moldado já, está maleável pela ação do Espírito Santo. Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. E Marcos, e os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Então essa é a parábola do semeador. O que é que isso tem a ver com o nosso tema aqui de crescimento, né, da igreja, ou desse aparente paradoxo, né, fidelidade ou resultados? Eu acho que tem tudo a ver. 5 pontos a destacar. Nós temos que ter a consciência de que a mensagem é a mesma. O que a gente vai fazer daqui para frente é explorar cada um desses pontos. Consciência de que a mensagem é a mesma. Nós temos que ter a consciência de que a mensagem será rejeitada. Temos que ter essa consciência. É uma consciência que o próprio Deus colocou e procurou dar lá ao profeta Isaías, e repete aqui aos discípulos, que seriam os evangelistas por excelência do Novo Testamento. Temos que ter uma consciência de que o trabalho é de Deus. Temos que ter a consciência de que o resultado esperado da semeadura é o crescimento. E temos que ter a consciência de que o crescimento esperado é comparável ao de plantas que crescem e se desenvolvem. A gente vai voltar a isso aqui. Mas só resumindo o que a gente já viu até aqui. Vimos que tem 2 correntes quando a gente fala de crescimento de igrejas, né? Uma que utiliza fórmulas, análises técnicas de marketing. Nós vimos que não é nada disso, porque todas essas que utilizam essa abordagem consideram a conversão como sendo apenas uma questão de persuasão psicológica das pessoas. A outra corrente é aquele crescimento alavancado pela concentração dos sinais e maravilhas, né? E nós vemos crescimentos assombrosos por aí.
Tem o exemplo, inclusive, do pastor Paulo Roberto em Cuiabá. Eu vou ver se dá aqui para passar. Vamos ver aqui. Quando eu levantei a oração, 2h30 da manhã, disse: não oro mais, Deus. Eu vou para o inferno consciente. E quando naquela hora um anjo me pegou pela mão e disse: tu não vais suicidar. Ele levantou, me tirou fora da minha casa. A minha casa cresceu, apareceu um sobrado. E aquela parte de baixo foi igual uma garagem. O anjo me levou dentro, a porta daquele garajão abriu e fechou automaticamente. O anjo ficou de um lado e me colocou do outro e disse: hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Porque eu estava reclamando que Deus não falava comigo no câncer. E Deus disse: hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Irmãos, aquele lugar virou um galinheiro. Apareceu galinha, galo, laré, codorniz, todas as espécies de ave que você imaginar. E Deus disse: eu falo é como eu quero. Você quer ver? Acredite quem quiser. Jesus mandou um poder e batizou todas as galinhas com o Espírito Santo. Você é doido? Não, eu sou pentecostal. Eu tenho motivo para pregar milagre. Aí uma galinha começou a falar em voz alta e mistério. Todas as outras pularam do poeiro em reverência, cruzaram a asa e enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério. E do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou onde eu estava, colocou a asa na minha testa e falava em mistério. E o galo interpretava. Sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo: meu filho, olha, Deus usa um galo que chama de filho. Meu filho, eis que assim eu te digo, por esses poucos dias, repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei como um pregador, o estado do Mato Grosso não te segurará, porque eu te usarei como um médico dentro da minha casa, para curar os enfermos, aleluia! Irmãos, realmente tragicômico, né? É trágico, porque esse pastor, ele arrebanha multidões. Ele faz cruzadas, né? Ele está lá em Mato Grosso, mas ele faz cruzadas ali pelo norte, pelo Acre, e nos ajuntamentos dele são milhares e milhares de pessoas. Então, é evidente, né, que a mensagem dele não tem nada a ver com as Escrituras, né? É evidente que é uma coisa assim tão bizarra, tão estranha, e como as multidões estão ávidas por qualquer novidade, qualquer coisa que apele, né, para essa necessidade de ter as suas situações materiais satisfeitas, quer sejam elas no que diz respeito a uma saúde melhor, um alívio financeiro ou o que for, e então há um grande crescimento. Então são duas correntes, nós vimos isso aí, não estamos analisando em maiores detalhes essas duas correntes, mas vimos que é importante para nós que temos teologia reformada, olharmos a questão do crescimento, para nós não desenvolvermos uma atitude de desprezo pelo crescimento da igreja, né? Ao vermos essas situações, a gente pode reagir num ponto e achar que qualquer crescimento está conectado com essas duas correntes. E para nós não utilizarmos chavões de sempre como desculpa para a falta de crescimento, para que nós tenhamos uma posição de equilíbrio bíblico que considera fidelidade e resultados do cenário atual que nós vivemos. Então, voltando aqui à parábola do semeador, né? Nós abordamos a parábola nesses 3 textos aqui e aprendemos algumas coisas, né, com o exame da parábola. A primeira coisa é que o próprio Jesus, na interpretação da parábola, como na parábola do joio, né, que ele também deu a interpretação, nós não precisamos especular. A segunda coisa que nós vimos aqui foi que Mateus traz o registro mais completo, mas Marcos e Lucas trazem detalhes importantes à compreensão da parábola. A terceira coisa que nós aprendemos é a razão por que ele falava por parábolas, e que a semente ela é destinada ao solo certo. Assim Jesus cumpre profecias, reafirma a soberania e expande o seu reino, tudo ao mesmo tempo. E nós também vimos que a própria parábola é uma semeadura.
Os discípulos representam o solo fértil, a multidão estava ali insensível, mas os discípulos representavam o solo fértil e Jesus estava trabalhando essa própria palavra, ensinando-os na semeadura da palavra. E nós dissemos que temos 5 pontos aqui a destacar nessa parábola. Primeiro, a mensagem a ser transmitida é sempre a mesma. Temos que ter a percepção de que a mensagem a ser transmitida é sempre a mesma. Segundo, que a mensagem será rejeitada. Está escrito que ela será rejeitada. Temos registros de que ela foi rejeitada. Mas nem por isso os propósitos de Deus foram frustrados. Pelo contrário, eles foram cumpridos muitas vezes pela rejeição da palavra. Cristo foi morto pela rejeição da palavra. Estava escrito e determinado, e se não fosse assim, nós seríamos, os mais miseráveis dos homens, porque ele não teria padecido, pelos meus pecados, ou ressurgido, adquirido a vitória pelos meus pecados, pelos pecados do seu povo. Terceira coisa, o trabalho é de Deus. Quarto, o resultado esperado da semeadura no solo fértil é o crescimento. E quinto, o crescimento esperado é comparável ao de plantas que crescem e se desenvolvem. Então vamos trabalhar cada um desses 5 aspectos aqui dessa parábola. Primeiro, a mensagem a ser transmitida é sempre a mesma. Notem que essa mensagem independe do solo no qual está sendo lançada. A semente é a mesma. Ela está sendo lançada indistintamente do tipo de solo. E também que o semeador não está aqui, não depende do seu poder de percepção, e ele não está envolvido numa análise de solo, analisar fatores que vão definir ou não a rejeição da mensagem. Ele está ocupado na semeadura, ele está semeando. Muitos daqueles livros que eu falei, ou daquela abordagem, aquela primeira abordagem do movimento de crescimento de igrejas, tem capítulo após capítulo sobre a questão de análise de solo, para ver qual é o solo que vai ser semeado. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus, o semeador está semeando. Nós não estamos falando de adaptar em nível aos ouvintes ou em melhorar a nossa comunicação. Temos sim que adaptar ao nível dos ouvintes ou melhorar a comunicação. Mas nós não podemos mexer com o cerne da mensagem. A mensagem é sempre a mesma. Vocês lembram lá como é que Paulo aborda essa questão? Lá na carta aos Gálatas e na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, Paulo está na prisão, ouve que outras pessoas estão pregando o Evangelho, e algumas até a motivação delas não era nada nobre, porque eles queriam trazer mais aflições à prisão de Paulo. Provavelmente estavam querendo mostrar que não precisavam de Paulo, ou que eram melhores do que Paulo na transmissão. Mas Paulo tinha ciência de que aquela mensagem transmitida, por vezes com má intenção, mas eles não estavam mexendo no cerne da mensagem, no conteúdo, no que estava sendo pregado. E aí ele diz qual é a atitude dele. Ele diz, mas que importa? Contanto que Cristo seja pregado. Era isso que ele estava, ele se importava que a mensagem estava transmitida, mesmo por alguns que tinham diferenças pessoais com ele. Mas aí você chega na abordagem que ele tem essa questão lá em Gálatas, ela é totalmente diferente. Em Gálatas ele trata de pessoas que estavam mexendo com o âmago, o cerne do Evangelho. Pessoas que estavam adulterando o Evangelho. Pessoas que diziam que Paulo ensinou está muito bom, mas falta alguma coisa, precisamos adicionar. Essa salvação pregada por Paulo está fácil demais, precisamos adicionar algumas coisas da lei aqui. Os judaizantes eram ávidos e pródigos em fazer isso. Qual é a atitude de Paulo? Paulo diz que se qualquer pessoa, se até um anjo do céu trouxer um outro evangelho, e aí ele até desclassifica, porque ele diz que não é nem outro, é uma coisa diferente. Se trouxer alguma coisa com a capa de evangelho, que seja amaldiçoado, é isso que ele diz lá, anátema. E ele repete a mesma colocação.
E ele diz que ele está admirado que aqueles que ele ensinou estejam passando, né, para outra mensagem que mexe exatamente com o sacrifício de Cristo, a suficiência do sacrifício de Cristo. Então, estão mexendo com o Evangelho. Aí Paulo não tem nada a ver com isso e condena aqueles que fazem isso e ensina aqueles a quem ele está escrevendo que devem se ater ao Evangelho que ele pregou, ao Evangelho que está nas Escrituras, aquele que foi transmitido através de gerações e que desabrocha agora na era neotestamentária em cima da obra consumada de Cristo Jesus. Mas nós esperamos que haja uma adaptação, meios de comunicação melhor adequados, mas nós não vemos como a mensagem tem que ser unida à ação social, ou a entretenimento, ou que tem que ser diferente para os jovens e outra para os mais velhos. Não. A mensagem tem que ser a mesma, porque só há um caminho de salvação. O Evangelho, ele é politicamente incorreto, exclusivista. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nada desse negócio que cada um tem a sua verdade não é a minha verdade. Não. É um caminho, uma verdade, e o caminho à vida é só através de Cristo Jesus. Nós não podemos estar tentando melhorar o Evangelho, unindo outras coisas para que ele seja mais, ou no pensamento de que ele seja mais ou menos palatável, né? A mensagem a ser transmitida é sempre a mesma. É isso que nós vemos aqui nessa parábola. A outra questão que nós vemos na parábola, o segundo aspecto, é que a mensagem será rejeitada, né? Está escrito: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então, irmãos, eu tenho notícias não muito animadoras para vocês. Vocês vão pregar, vocês vão ser fiéis, vocês vão estar falando a verdade, e as pessoas vão querer acreditar numa mentira mais do que na verdade que vocês estão pregando. Está escrito isso. E isso não deve abalar a nossa mensagem, não deve modificar a nossa mensagem, nem abalar a nossa fidelidade. Vejam que 3 tipos de solo envolveram rejeição. O caminho, né? Terra batida, a semente nem germinou, são aqueles que não entendem. Mas existem ainda 2 solos onde há a aparência, a impressão de aceitação. Primeiro já é de cara, rejeita de cara. Mas temos aí o solo em cima da rocha, pouca profundidade, mas a aparência é que está crescendo, a plantinha está crescendo, você acha que ela vai vingar, mas ela não vinga, ela não tem raiz, ela não tem a conversão real. E o solo onde existem espinhos, aonde ela se demora um pouco mais, né? Mas o tempo, o conviver vai mostrar que o interesse, o foco daquela vida não é nas coisas de Deus. A conversão nunca se processou naquela vida. Ela pode ter se congregado por um longo tempo, ela pode ser oriunda de uma família de crentes, mas os cuidados, os interesses serão para as coisas desse mundo, para as coisas materiais. 3 tipos de solo envolvem rejeição, somente um tipo de solo foi onde se processou a aceitação. E isso está em perfeita harmonia com o que nós sabemos que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, devemos nos convencer disso, que a mensagem será assim rejeitada. Spurgeon diz o seguinte: Spurgeon é grande pregador batista, reformado de 2 séculos atrás. Ele indica que nós devemos estar atentos a isso. E ele diz assim que não vê nada errado na manutenção de estatísticas. Quantos se achegaram, quantos abandonaram a igreja. E ele diz assim: é bom que as pessoas vejam a nudez da terra mediante a demonstração estatística da queda de produção,
para que se ajoelhem diante do Senhor, rogando-lhe prosperidade. Se nós tivermos essa convicção de que cada rejeição, de que cada dificuldade é também uma motivação a mais para nós estarmos derramando as nossas almas e corações na presença de Deus, nos ajoelhando para que Ele possa nos abençoar com o solo fértil na nossa semeadura, estamos também vendo propósito até naquela rejeição. Terceira coisa que nós destacamos então na parábola é que o trabalho é de Deus. Vejam que a semente, a palavra, vem de Deus. Não são proposições humanas. Não é convencimento gerado pelo poder de oratória do pregador. O que vai fazer a semente germinar é a adequação do solo. E essa adequação está na esfera de Deus. O pregador, o semeador, na parábola, não está preparando o solo como se ele fosse capaz disso. O tempo é de Deus, a seara é de Deus, salvação é um milagre e o pregador deve operar dentro dessa conscientização de que ele é um veículo do milagre de Deus. Nós somos, se somos salvos, somos exemplos vivos do milagre de Deus. Se estamos pregando a palavra, somos veículos do milagre de Deus. Lembram lá em Isaías capítulo 8, quando numa colocação messiânica, Isaías coloca o próprio Cristo falando ao Deus Pai, dizendo: eis aqui os sinais que eu trago. Quais são os sinais que ele traz? O povo redimido. A grande maravilha é o povo redimido. Esse é o grande sinal, é o grande milagre. Vivemos numa era onde as pessoas andam ávidas por milagres, por maravilhas, e se esquecem de que a salvação, uma pessoa que está morta, ter vida, isso é o grande milagre realizado por Deus. Deus apresenta a sua igreja, seu povo redimido, e a vinda do Messias no plano da redenção como o maior sinal e maravilha realizado na história dos tempos, lá em Isaías 8:18. Trabalho é de Deus. É interessante ver como Simon tinha uma visão totalmente bíblica da conversão. No último sermão que Simon pregou, presbitério do Rio de Janeiro, Simon com uma vida de ministério curtíssima, foi um pouco menos de 8 anos aqui. Ele, quando morreu, aos 34 anos, ele deixou o presbitério organizado, E ele disse o seguinte aqui: a força eficaz para obrar a conversão dos que ouvem vem do Espírito de Deus. Quando se trata de regeneração da alma, Deus é tudo e o homem é nada. Para Simon, com a visão bíblica que ele tinha, regeneração era um milagre de Deus, não fruto da persuasão humana. E quanto aos resultados, Simon diz: o resultado do emprego desses meios, como também as forças, depende de Deus. Ou seja, não seria Simon que iria arbitrá-los ou projetá-los, mas ele dependia de Deus, tanto para os resultados, como para as forças que ele precisava para continuar na sua missão. E ele teve muitas ocasiões de desânimo, principalmente na morte da sua esposa, onde ele adquiriu fortaleza somente na pessoa de Deus para continuar na sua missão. Quarto aspecto que nós destacamos aqui na nossa parábola é que o resultado esperado da semeadura do solo fértil é então o crescimento. A semente, vamos pensar talvez um grão de milho, semente muito próxima a nós, ela tem serventia e propósito. O semeador não ia plantar uma semente sem propósito. E essa semente, ela se multiplica. O que Jesus está dizendo é que a evangelização eficaz, ela é multiplicadora. De uma semente vai se produzir 30, 60 ou 100 outras. Os estágios de cada pessoa são diferentes. Mas a influência do cristão verdadeiro, ela sempre vai ser multiplicadora. Essa é a norma, essa é a expectativa.
E se nós não estamos preocupados com esse aspecto, se nós estivermos somente nos exercitando em jogar pedras na comunidade da esquina, se não estivermos analisando o nosso ministério, as nossas vidas sob os parâmetros de Deus, se nós não estivermos preocupados sim com o crescimento, algo pode estar muito errado conosco e com a igreja sobre a qual Deus nos colocou ou irá nos colocar. Então é algo que deve estar presente em nossas preocupações, sim. O resultado esperado da semeadura, é esse o quarto ponto que nós estamos vendo, é o crescimento do solo fértil. Mais uma vez eu cito Spurgeon, e ele aponta a importância de nós estarmos sintonizados com essa constatação divina. Ele diz o seguinte: não faz mal nenhum que os obreiros se animem tendo diante de si algum relato dos resultados. Eu lamentaria muito se a prática de somar, diminuir ou obter o resultado líquido fosse abandonada, porque sem dúvida é bom que conheçamos a nossa situação numérica. E aí ele aponta aquelas pessoas que querem justificar a estagnação, esconder a pregação deficiente ou práticas administrativas erradas, falta de amor ou zelo no trato com as pessoas, e escondendo isso sob o cabo da doutrina, ele aponta esses que exclamam: estamos com os olhos colocados no alto. E Spurgeon tinha uma vez de humor muito forte, e aí ele diz: é lógico que eles estão com os olhos colocados no alto, estão caídos de costas, e não pode olhar senão para cima. Quando as igrejas estão olhando para o alto desse jeito, diz Spurgeon, seus pastores geralmente dizem que as estatísticas são enganosas, que não se pode pôr num gráfico a obra do Espírito e calcular numericamente o progresso da igreja. O fato é que se pode calcular com exatidão se os algarismos são verdadeiros e se tomam em consideração todas as circunstâncias. Se não há crescimento, pode-se calcular com considerável precisão que não se tem feito muita coisa, e se há evidente decréscimo em meio a uma população que cresce, pode-se julgar que as orações do rebanho e a pregação do ministro não são das que têm muito poder. Palavras duras, né? Quinta característica aqui da palavra: o crescimento esperado é comparável ao de plantas que crescem e se desenvolvem. A parábola aponta para a forma normal de Deus operar em sua igreja: cultivo cuidadoso, com pregadores empenhados no semear, no cuidar, no doutrinar, no edificar. Não foi assim com Jesus e os discípulos? Cultivo cuidadoso. Às vezes a gente se espanta como é que os discípulos, vivendo com Cristo, né, dia após dia, ainda tinham algumas perguntas que eram terríveis, algumas iniciativas, né, querendo sentar à direita ou à esquerda, fazendo lobby com a mãe para ver quem seria primeiro-ministro, secretário disso, daquilo, achando que era um governo terreno. Como é que eles perdiam assim às vezes o foco, ao ponto que depois da ressurreição Jesus Cristo teve que fazer uma exposição completa de tudo aquilo que havia sido concretizado na sua vida e a vitória obtida na ressurreição. Mas era Jesus Cristo cuidando desse jardim, e nós, como mensageiros dele, temos que fazer isso também. Um cultivo cuidadoso, empenho no semear, no cuidar, no doutrinar, no edificar. 1 Coríntios 3, 6, 10 diz: eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Hoje, meus irmãos, nós temos uma avidez pela rapidez em fazer atalhos, em se desprezar princípios, em ser apenas pragmáticos, em se desligar da doutrina, em diminuir a soberania divina.
ou em se empolgar somente com números, apresentando eles como evidência de sua eficiência própria e da correção de suas práticas. Volto a citar Spurgeon. Spurgeon é o mesmo que disse que é bom a gente estar controlando e verificando e vendo, avaliando o nosso crescimento, mas vejam o que ele diz aqui, palavras sóbrias também. Toda pressa em conseguir membros para a igreja é sumamente nociva, tanto para a igreja como para os supostos convertidos. Lembro-me muito bem de vários jovens que eram de bom caráter, que inspiravam esperança quanto à religião. Todavia, em vez de sondar-lhes o coração, de visar a sua conversão real, o pastor não lhes deu descanso enquanto não os persuadiu a professarem a fé. Achava que estariam mais ligados às coisas santas se professassem religiosos, e se sentia seguro ao pressioná-los, pois prometiam tanto. Imaginava que se os desanimasse com um exame cuidadoso, poderia afugentá-los, e assim, querendo segurá-los, fei-los hipócritas. Aqueles jovens estão muito longe da igreja hoje do que estariam se tivessem sofrido a afronta de ser mantidos no lugar que lhes cabia, se tivessem sido advertidos de que não se haviam convertido a Deus. Mais uma vez, é uma questão de convicção nossa de que a salvação é um milagre de Deus, e nós, como igreja, temos essa obrigação de procurar aferir a realidade desse milagre, em vez de não vamos aceitá-lo porque assim a gente anima ele. Não, vamos aferir corretamente se a conversão é real. E Spurgeon continua: não pensem que a conquista de almas é alcançada ou pode ser obtida através da multiplicação de batismos ou do aumento do número de membros de sua igreja. Que significam esses despachos vindos do campo de batalha? Ontem à noite 14 almas foram levadas à convicção, 15 foram justificadas, 8 foram plenamente santificadas. Vejam que ele já tinha essas questões no seu tempo. Estou farto dessa ostentação pública, dessa mania de contar os pintinhos que ainda não saíram do ovo, dessa exibição de troféus duvidosos. Ponham de lado essa contagem de cabeças, essa inútil pretensão de atestar em meio minuto aquilo que requer a prova de uma vida inteira. Sejam otimistas, mas moderem o entusiasmo exagerado. Queremos atalhos? Podemos estar descuidando do cuidado do rebanho, que pode resultar em crescimento real. Eu li uma vez um trabalho escrito que fazia pouco caso do crescimento chamado crescimento orgânico da igreja. E o crescimento orgânico é quando ela cresce como família, né? Os crentes crescendo como família. E ela cresce porque os filhos estão sendo adequadamente trazidos no conhecimento e temor do Senhor. E cresce porque gerações estão se firmando e se voltando à igreja. Mas essa visão é falha em entendimento, ela despreza as bênçãos do pacto de Deus e ela ignora a teologia do conserto. Nós não podemos desprezar aquilo que é chamado de crescimento orgânico. Nós devemos almejar esse crescimento orgânico avidamente, ao mesmo tempo que nós queremos expandir o reino de Deus e ter novos convertidos fora também das famílias da igreja. Um pastor da IPB uma vez escreveu para mim uma carta, e ele dizia o seguinte: a teologia reformada não pode servir de escudo para a inoperância, intelectualismo frio e acomodação missionária. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. Em meu próprio presbitério ensino do encontro em igrejas que não crescem, pretensa ortodoxia e ao mesmo tempo falhas operacionais grotescas, descuidos administrativos, completa ausência de planejamento estratégico, que certamente produzem indisposições, confusão, descontentamento e desgastes de toda ordem. E Richard Baxter, que escreveu O Pastor Aprovado, ele adverte os pastores para que não sejam relapsos, para que criem um sistema eficiente de visitação, de ensino do catecismo. Então, nós vemos esse cuidado que nós temos que ter, como se estivéssemos cuidando de plantas que crescem e se desenvolvem. Então, são essas, irmãos, algumas das lições que nós podemos extrair da parábola
do semeador sobre o crescimento da igreja. Mas aí vem uma pergunta natural, possivelmente vocês têm, cada um de nós tem essa pergunta: e existem situações em que a igreja não cresce? Existem situações onde nós estamos sendo fiéis, onde nós almejamos o crescimento, mas onde não cresce? Porque nós estivemos afirmando e relembrando que o crescimento deve ser a norma para a igreja de Cristo. Esse é o caminho normal. Nós não deveríamos nos desculpar ou nos esconder em nossa doutrina. Mas quando ela não cresce, é possível que ela não cresça? Afinal, de uma forma genérica, em Lucas 12:32, Jesus chamou seu povo de pequenino rebanho. Eu creio que sim, é possível que Deus nos coloque ou coloque algum de nós aqui, como pastores, ministros, em uma situação atípica, e nós devemos reconhecer que ela é atípica. Por exemplo, Paulo, quando estava em Corinto, lá em Atos 18, ele trabalhou e não viu nenhum fruto, e aí ele disse: vou embora. Mas aí ele foi comissionado a ficar, porque o que ele havia plantado estava prestes a desabrochar. Mas se nós fôssemos examinar a situação naquele momento, ela era de um trabalho contínuo, fiel, sem o resultado. E aí a resposta é manter a fidelidade no meio da adversidade. É confiar nas promessas de Deus e confiar que o reino é dele e ele, no seu tempo, ele vai operar sim o crescimento. Thomas Boston escreveu o seguinte: pescadores podem trabalhar muito e nada apanhar, contudo nem por isso abandonam seu trabalho. Assim, os pregadores podem pregar bastante, não obstante não apanhar qualquer alma, mas não devem desistir por isso. Fortaleçamo-nos e não venhamos a dar lugares a esses desencorajamentos. O conselho então é manter o ânimo, é conservar a fidelidade, é não desistir. E também não perder o foco de que o crescimento da igreja de Cristo agrada a Deus. E que o crescimento nem sempre é reflexo de abandono da sã doutrina. Pelo contrário, o crescimento é operado por Deus com a sã doutrina, como é evidente nos registros da igreja primitiva, Crescimento não é algo antagônico à verdadeira igreja de Cristo. Registro de Atos, nós temos Atos 2:47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento ocorria e era o Senhor que acrescentava. Atos 6:1-7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que o número de discípulos se multiplicava, isso é registrado nos 2 versos. E além disso, convertiam-se muitíssimos, não apenas uns poucos, sacerdotes, exatamente aqueles que eram mais refratários e tinham maior resistência inicial ao Evangelho. Então, o crescimento da igreja é esperado quando a sã doutrina é pregada. Isso aconteceu na igreja primitiva. Atos 9:31 nos diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse verso termina com o registro de que a igreja crescia em número. Então nós não podemos dizer que crescimento em número quantitativos não é importante para Deus. Foi o próprio Deus que registrou isso na sua palavra. É importante, ele se interessa sim por essa questão. Concluindo, podemos aprender algumas coisas com Simonton, além daquela que nós já vimos.
Pouco menos de um mês antes da morte dele, ele pregou o sermão lá no presbitério, Rio de Janeiro, os meios necessários e próprios para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil. Em 1867, está no diário de Simon. Vocês podem ler esse sermão lá. E eu creio que essas palavras dele continuam atuais, refletem o soberano direcionamento do Espírito Santo àquele servo que foi escolhido por Deus para plantar a igreja presbiteriana na nossa pátria. E nós vemos que ele tinha uma visão e uma abordagem muito prática, muito pé no chão, muito feijão com arroz, a gente poderia dizer, mas completamente bíblica. Ele fala de 5 meios dados por Deus ao seu povo para a eficaz propagação do Evangelho no Brasil e para o plantio de igrejas. E ele começa com, a gente esperaria que ele começasse com a pregação da palavra. Veja, ele começa a vida santa de todo crente, dizer, ele seria o meio mais eficaz. Ele diz assim: na falta dessa pregação, os demais meios não vão ser bem-sucedidos, porque os crentes são o sal da terra. Percebe a harmonia disso com as palavras de Paulo a Timóteo, né? Tem cuidado de quê? De ti mesmo. E depois, da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Porque se você não tiver cuidado de você mesmo, não vai adiantar nada você cuidar da doutrina, ser zeloso e vociferá-la dos 4 cantos do mundo, se não tiver cuidado com a sua vida. E sabe que tem essa visão muito clara aqui. Segundo meio que Simon destaca, a disseminação da palavra de Deus, a Bíblia, bem como livros e folhetos religiosos. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver aqui o plano que foi seguido pela igreja presbiteriana. A importância que a nossa denominação dá à literatura. Temos hoje uma riqueza muito grande de literatura boa, reformada, né? E a palavra de Deus como sendo central. Simon diz assim: desse modo pode-se dar notícia de Jesus a muitos que não querem assistir o culto público. A imprensa é a arma poderosa para o bem. Visão que Deus deu a esse servo. Terceiro, a transmissão oral pela pregação aos amigos, conhecidos e vizinhos, e o convite ao culto público. Simon diz assim: cada crente deve comunicar ao vizinho ou próximo aquilo que recebe, até que toda a sociedade seja transformada. Me impressiona assim a visão, né, otimista dele, e também a colocação de responsabilidade dos membros das igrejas. A questão, a disseminação, o plantio do reino de Deus, não era questão só do pregador, não era questão só do pastor, mas devia essa responsabilidade pesar sobre os ombros dos membros das igrejas, de tal forma que eles estivessem disseminando, convidando, e não, mas eu não tenho jeito de falar, não importa, vai lá e convida, traz para o culto. Quarto, pregação do Evangelho, obviamente. Pregação do Evangelho. E aí Simon diz uma coisa interessante aqui. Ele diz: a pregação do Evangelho por pessoas para isso designadas e ordenadas. Não é que ele está sendo contra a comunicação do Evangelho, ele já deixou isso claro no ponto anterior. Mas aqui ele mostra o cuidado com o preparo das pessoas. Por isso que vocês estão aqui, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos seminários, não é por causa desse cuidado com o preparo. Pessoas para isso designadas e ordenadas. Diz ele, pessoas de reconhecida aptidão. Diz ele que Deus sempre acha os instrumentos que precisa. Simon, nesse sermão, ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz: a maioria dos obreiros tem que ser do país. Ele sabia as dificuldades com a língua, ele sofreu muito com isso no início.
Ele sabia que só as pessoas que nasceram nessa sociedade com essa língua, que teriam muito mais desenvoltura e possibilidade do que aqueles que viriam de fora. Ele diz: é necessário haver escolas, livros mestres, então as pessoas têm que ser preparadas para isso. Ele dizia que os ministros tinham que ser instruídos nas ciências, isso está no sermão dele. E ele dizia que esses ministros, essas pessoas, tinham que ser servos mais influentes, tinham que ter estudos profundos e longos, com tempo para poder expor com propriedade a riqueza das coisas que têm que ser transmitidas. E o quinto passo para plantar, o estabelecimento de escolas para os filhos dos membros das igrejas. Vocês veem que não é sem razão que temos tantas instituições presbiterianas de ensino no nosso país, com a visão daquele que foi utilizado por Deus para firmar os passos da igreja presbiteriana. O resultado do emprego desses meios, como também as forças, dependem de Deus. Foi a citação que nós fizemos lá atrás e que nós trazemos aqui também, porque faz parte, integra esse sermão. Ele tinha essa visão, coloca esses pontos muito práticos, mas ele tem plena consciência de que nós agimos chamados maravilhosamente de cooperadores de Deus, mas debaixo da soberania divina. Eram essas as palavras que eu diria para os irmãos nesse momento em que nós encerramos a semana de conferência e onde nós tratamos da questão do crescimento da igreja. Fidelidade ou resultados? Não existe esse dilema. Nós queremos fidelidade e oramos a Deus pelos resultados, almejamos os resultados, porque Deus nos colocou aqui nessa terra para a expansão do seu reino. Vamos orar? Senhor Deus, tantas vidas já passaram por aqui, Senhor, por esse seminário, que tem abençoado a tua igreja. E quantas vidas mais estão aqui hoje, de alunos, de professores, de pessoas que estão agregadas ou têm interesse de uma forma ou de outra com o que se passa aqui nesta casa. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas abençoar o fruto do trabalho que é desenvolvido aqui. Que ele possa ser desenvolvido com plena fidelidade, com convicção plena de que temos a tua palavra inerrante, regra de fé e prática, e que ela deve ser exposta, pregada, disseminada com toda a autoridade e fortaleza que o Espírito Santo colocou nas páginas inspiradas. E te pedimos, Senhor, que tu nos deis a fortaleza para resistirmos às tribulações, os problemas, a incompreensão e a própria rejeição da verdade quando ela é pregada. Mas dá-nos, Senhor, a graça, a bênção de observar também o crescimento da tua igreja, de almejar esse crescimento, de trabalhar na certeza de que a verdade semeada em solo fértil produz frutos a 30, a 60, a 100, mas produz frutos, Senhor. Dá-nos a bênção de ver o crescimento na tua igreja. Perdoa os nossos pecados, a negligência por vezes para com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.